O que você precisa saber sobre jejum em 7 dias? Um dos maiores pedidos que eu recebi no meu WhatsApp, falar sobre jejum. O que é o jejum de verdade? Hoje, no primeiro dia, a gente vai abordar isso. O que é o jejum de verdade? A maioria dos cristãos nunca aprendeu isso. 7 dias falando sobre jejum. E eu gosto de dizer o seguinte, que o jejum não é para mudar Deus. Você não vai conseguir mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. Jejum não é para você mudar a vontade de Deus, jejum é para você mudar a si mesmo. Como assim, Bispo Leno? Fica aqui até o final que nós vamos te ajudar e vamos te ensinar de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu abençoar o teu final de semana fazendo uma declaração profética. Eu declaro que esse final de semana será guardado de todo mal, toda armadilha escondida, todo ataque invisível, toda seta lançada contra você, contra a tua casa, caia por terra. O Senhor nesse final de semana vai proteger a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua promessa. Declare comigo 3 vezes, meu final de semana será em paz e abençoado. Meu final de semana será em paz e abençoado. Meu final de semana será em paz e abençoado. Coloca aqui a palavra paz, paz. E no segundo comentário, deixa aí o teu bom dia e de onde você está nos acompanhando. Deixa eu tomar aqui um golinho de café. Lembrando sempre que no final a gente faz uma oração em cima daquilo que nós aprendemos, abençoamos também o nosso dia e oramos pela tua família. Vai deixando aí o nome dos familiares. Texto muito interessante para a gente começar esse devocional de 7 dias falando sobre jejum. É aquele texto do jovem que era possesso, que tinha ataques, né? Os espíritos jogavam na água, jogavam no fogo e levaram, o pai levou até os discípulos. Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E quando Jesus desce do monte, está lá sendo o pai procurando Jesus, pedindo misericórdia, e os discípulos perguntam para Jesus isso aqui, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, porque eles ficaram envergonhados, porque eles tinham recebido autoridade para expulsar demônio, mas aquele eles não conseguiram expulsar. Já Jesus foi lá e deu ordem e o demônio saiu. E o menino foi curado. Então diz assim, então aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas, ele coloca uma condição aqui falando sobre batalha espiritual. Mas esta casta, quer dizer, esse tipo de demônio, quer dizer, nem todos os demônios são iguais. Mas este tipo de demônio, esta casta, não se espelhe, não tem nenhuma outra maneira de se expelir, senão, olha só, deixa eu destacar aí, ó, por meio de oração e de jejum. Então, muita gente nunca aprendeu o verdadeiro significado do jejum. Acho que jejum é passar fome. Hoje o jejum intermitente está muito famoso aí, né? Muitos hoje descobrem os benefícios que o jejum faz para o corpo, né? Rejuvenescimento das células, acalma a pessoa que tem ataque de ansiedade. Tem uma série de benefícios que o jejum faz. O jejum intermitente. Mas nós não estamos falando de jejum intermitente, estamos falando do jejum bíblico, jejum cristão. Tem gente que acha que jejum é sofrer, tem gente que acha que é cumprir pena, que é passar fome, tem gente que acha que é dieta. Mas jejum bíblico não é sobre comida, é sobre governo espiritual. Governo espiritual. O jejum não vai mudar a vontade de Deus, mas o jejum vai realinhar a tua vontade com a vontade de Deus e vai colocar você no nível espiritual acima de quem não jejua.
Você sabe que os discípulos eles não jejuavam, né? Os fariseus viam os discípulos sempre comendo, até no dia do jejum, e eles perguntavam para Jesus, vem cá, os teus discípulos no jejum, nós jejuamos, os discípulos de João Batista jejuam, e Jesus tinha jejuado 40 dias, mas o seu discípulo não. Ele falou assim, olha, enquanto o noivo está com os convidados não precisam jejuar, mas vai chegar um tempo que o jejum para eles vai ser necessário. E Pedro teve que jejuar depois da morte e ressurreição de Jesus, e os outros discípulos também. Porque o jejum eleva o teu nível espiritual. O maior problema não é falta de bênção, é o excesso de carne. Então o jejum, ele te fortalece espiritualmente. Não é só o tempo que você passa. Eu vou ensinar sobre jejum de 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Quem são as pessoas que não devem fazer jejum? Tem também, tá bom? Então você deve ficar acompanhando esses próximos dias. Mas o jejum é para tirar o excesso de carne, excesso da nossa vontade, sabe? Os impulsos, distrações. Porque quando você está em jejum, você não deve ficar só sem comer. Você deve ficar mais conectado com Deus, mais no espírito. Desejos descontrolados. Porque naquele tempo que você está em jejum, você não vai ceder aos teus desejos. Orgulho. Porque o teu jejum mostra a tua dependência de Deus. Ansiedade. Emocional desequilibrado. Espiritual fraco. Porque uma pessoa dominada pela carne, ela não consegue vencer uma guerra espiritual. O jejum mortifica a natureza carnal para fortalecer o espírito. Como é que tá? Você tem jejuado? Qual foi a última vez que você jejuou? Eu tenho o costume de jejuar toda semana. É um costume meu, o ano todo. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não é jejum intermitente, não. É jejum espiritual mesmo. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Você nunca vai vencer uma batalha espiritual se você não aprender a vencer a si mesmo, a si mesma. O jejum te ensina a vencer a si mesmo. E foi exatamente o que Jesus falou. Olha, essa casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Então, Jesus está dizendo que existem batalhas que exigem mais intensidade espiritual. Vou repetir, o que Jesus está nos ensinando. O jejum não é coisa do Velho Testamento, não. A gente vê gente jejuando no Velho e no Novo. O próprio Jesus jejuou. Jesus está nos ensinando aqui que existem batalhas que exigem mais intensidade espiritual. Tem guerras que você não vai vencer só indo na igreja, só orando, só com grito, só com pensamento positivo. Existem guerras espirituais que têm que ser vencidas e só com muito jejum e oração. O jejum faz a gente se lembrar que a gente não vive só de pão, como disse Jesus lá para o diabo, lá no deserto. Lembra na hora da tentação? A gente vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. O jejum vai confrontar o nosso orgulho, ansiedade, impulsividade, vícios emocionais. E aí, quando a tua carne fica fraca, adivinha o que acontece com o teu espírito? Teu espírito se fortalece. O jejum vai te ajudar a vencer pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, insegurança, deficiências emocionais, porque o jejum não muda apenas hábitos, ele muda a tua condição espiritual, te leva para um nível a mais. O jejum, ele potencializa a oração. O jejum é o tempero que deixa a oração mais poderosa. Agora, claro, tem gente que por causa de uma situação de saúde, está amamentando, está tomando remédio, não pode jejuar por um período, por um bom tempo, mas você pode fazer outros tipos de jejum que nós vamos ensinar aqui no devocional nesses próximos dias. Vamos ao nosso quadro Aplicando na Vida Real. Tu está gostando? Quem está aprendendo aqui? Bispo, eu gosto muito desses devocionais do Senhor porque eu aprendo muito. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Clédson, que está pedindo oração,
para a Ivani, que está dizendo aqui, pedindo oração também. Para a Jocilene. Bom dia, Fátima, aqui deixando bom dia para todos. A dona Tânia, a mamãe, que está sempre aqui com a gente. A Rosilene. Deixa eu ver quem mais aqui. A dona Marta aqui com a gente. A Tatiane. Rose, Leila, Francinalva. Todo mundo aqui ligadinho conosco, tá? Vai deixando aí o seu comentário, depois eu vou ver todos os comentários. Aperta aí o joinha, já apertou o joinha? Se você quer me ajudar a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, aperta o joinha que o YouTube ele entende esse like aí. O YouTube entende que você gostou. Se você gostou, outras pessoas vão gostar e ele mostra mais o devocional. Aplicando na vida real, o verdadeiro jejum não é para mudar a alimentação. É para mudar comportamento, prioridades, mentalidade, decisões. Fazer você deixar de agir na carne e agir na dependência de Deus. Tem gente que fica sem comer, por exemplo, mas continua brigando, alimentando pecado, vivendo sem oração, consumindo contaminação, coisas ruins o dia todo para sua mente, para o seu coração. Isso aí não é jejum. A pessoa está apenas passando um tempo sem se alimentar. Isso não é o jejum espiritual, isso é só dieta, só fome ou só jejum intermitente. Então tem o outro lado, quem nunca aprende o propósito do jejum, fica dominado pela carne, perde sensibilidade espiritual. 2. 3. Cai facilmente em tentações, permanece espiritualmente fraco. Agora lembre-se disso, jejum não é passar fome, jejum não é mudar Deus, jejum é para mudar você. Nós aprendemos hoje que tem batalhas espirituais que só se vence com o quê? Coloca aqui, deixa eu ver aqui quem está colocando jejum e oração. Tem batalhas espirituais que só se vence com o quê? Coloca aqui nos comentários, jejum e oração. Então, nesses 7 dias, nós vamos falar sobre quem jejuou, como jejuar, como é que é a primeira oração para abrir o jejum, como é que é a oração para você finalizar o seu jejum, tá bom? Em nome de Jesus. Compartilha esse devocional com pelo menos 23 pessoas. Está compartilhando aí, Amandinha? Compartilha, coloque em todos os grupos de WhatsApp que você tiver. Me ajude a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas e você, a um clique, você consegue fazer isso graças à tecnologia que muita gente usa para o pecado, muita gente usa para o mal, vamos usar para a palavra de Deus. Tá certo? Então, em nome de Jesus, compartilha aí em todos os grupos de WhatsApp que você tiver. Se você quer receber salmos e orações proféticas, aparece aí o meu WhatsApp. 91 DDD 984766926, 91 DDD 984766926. Manda uma mensagem para mim, Bispo Leno, eu quero receber salmos e orações proféticas. Vou mandar o link para você do nosso canal no WhatsApp. Clica no link que você vai receber muito conteúdo profético, tá? Já vou orar, fica até o final, tá? Que a oração abençoa. Vamos orar, tá certo? Lembrando que a gente está em cima dessa palavra profética de Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus vai abalar. Comece o seu mês dizimando, comece o seu mês semeando, comece o seu mês ofertando, comece o seu mês fazendo seus votos com Deus. Você começa o seu mês semeando, vai terminar o mês colhendo. É promessa de Deus abrir a janela dos céus, repreender o devorador e derramar de bênçãos sem medida. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro, mas o dinheiro entra por uma mão e sai pelas duas e pelos pés, para ter um buraco na mão da pessoa. É o que a Bíblia fala de saquetel furado. Então, se você ainda não apresentou seu dízimo, não apresentou a sua oferta, faça isso hoje. Não deixa para a semana que vem. Aparece aí o Pix da igreja para você enviar seu dízimo, a sua oferta, seus votos e manda o nome se ainda não está. Manda o pedido desse mês de maio para mim colocar aqui no livro. No livro do quê, gente? Do jejum e da oração. Porque aqui nós jejuamos o ano todo. E eu quero profetizar que desde já a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada 100 vezes mais. Deixa eu colocar aqui que eu vou orar. Já está aí com o teu copo com água? Não esquece, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrita, tá bom? Para o teu nome ficar aqui registrado e a gente, claro,
está sempre orando de madrugada naquela cobertura espiritual e aperta o sininho. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está começando esse propósito de jejum. Pessoas cansadas espiritualmente, fracas emocionalmente, dominadas por impulso, presas em ciclos, sem forças para vencer certas batalhas, pecados, tentações. Fortalece, meu Pai, o espiritual. Mais uma vez eu te peço que essa pessoa venha se firmar nesses 7 dias de corrente em nome de Jesus Cristo. Vem manifestar o teu poder, a tua grandeza, a tua glória, Senhor. Te peço por esse final de semana que seja de paz, que seja de resposta, de milagre. Guarda a família do teu povo, que tem o nome aqui nos comentários. Guarda, meu Pai. Responde os pedidos, que cada pedido se torne um milagre. Que seja amarrado todas as castas de demônios em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que esta água seja consagrada com saúde, milagres e bênçãos, em nome de Jesus. Beba 3 goles. Receba de saúde, milagres e bênçãos. Escreve aqui a palavra bênção, porque o teu final de semana vai ser de bênção. 18 horas nessa sexta-feira, todo mundo junto aqui orando comigo. E sábado, tu sabe que a gente está aqui 6 da manhã, ou no horário que você faz teu devocional. Deus abençoe.